Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este momento onde teremos o estudo dos ensinamentos da doutrina espírita e do Cristo. Convido a todos, antes da exposição, a uma prece para estarmos todos envolvidos pela espiritualidade e assim recebermos, sentados de forma confortável, de olhos fechados, mentalizando Jesus, este amigo, irmão, mestre, que veio nos trazer os exemplos, veio nos trazer uma cartilha da boa vida na terra, da vida esta que nos promoveria como espíritos na escala evolutiva, trazendo-nos a nós o aprendizado, trazendo-nos o conhecimento e ofertando-nos a oportunidade de aqui estarmos e juntos convivendo, construir um futuro melhor. E assim, mestre, diante de ti, firmamos o compromisso e pedimos, assim como estamos tentando nos melhorar, esteja conosco. Abraça-nos, acolhe-nos, envolve-nos, a fim de que tenhamos forças, a fim de que possamos perceber sempre a tua presença e desta forma sermos exitosos e vencedores nos nossos desafios e conquistas. Amigos, mentores, a vocês que estão sempre à nossa volta, abnegados, lutando pelo nosso progresso, pelo nosso amparo, pela nossa proteção, nossa gratidão. E que juntos possamos comemorar tudo o que fizemos, todo o progresso alcançado. Estejamos em paz, hoje e sempre. Que assim seja. Olá novamente a todos, meu nome é Renato. Então eu fui escalado para trazer um pouco do assunto sobre o Cristo Consolador, o reforço da fé. Tendo em vista que são momentos difíceis os que vivemos e o que eu falarei aqui está baseado muito nos assuntos encontrados no livro, o Livro da Esperança. Eu estudei o capítulo 2, Na Presença do Cristo. Também neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos consola e nos acolhe. No capítulo 6, de nome O Cristo Consolador. E deixo a indicação para uma boa compreensão, principalmente do momento em que estamos vivendo, para o assunto das bem-aventuranças, que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, também dos capítulos 5 ao capítulo 10. Com essa leitura, com um pouco deste entendimento, poderemos então compreender o momento que estamos vivenciando e por que Jesus nos alertou disso antes. Para que a gente possa entabular uma conversa, apesar de só eu estar falando, mas que nós mentalmente possamos trocar esta informação, vamos pensar no momento atual. No momento atual que vivemos e aonde encaixa-se o Cristo Consolador, o reforço da fé, vivemos um momento difícil, um momento delicado, um momento de insegurança. Um momento onde estamos todos preocupados com a nossa existência física, com a preservação do nosso instrumento, o corpo. Estamos todos nós, alguns sabedores já, da proposta trazida por Jesus e das leis morais, que são as leis de Deus, e aonde no Livro dos Espíritos, pena eu não tê-lo aqui, mas o Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro sobre as leis morais, e lá fala sobre a lei, as leis, entre elas a lei de reprodução, a lei de destruição, lei de preservação, e dessa forma esclarece tudo isso que estamos vivendo hoje. Esclarece de forma a que possamos ter fé, que possamos compreender que Deus está olhando cada passo que nós estamos dando. Então o momento atual, ele é um momento que nos traz a insegurança. Muitos de nós estão vivendo uma dicotomia do certo ou do errado, onde acho certo que a saúde seja preservada, mas acho errado ficar cerceado do direito de andar na rua. Acho certo ter o cuidado com a minha saúde, mas acho errado não poder transitar nos ambientes e conviver com as mesmas pessoas que convivia. Então essa dicotomia está nos incomodando.
Porque nós, como espíritos, nós ainda somos espíritos imperfeitos que estamos aprendendo com a nossa jornada. E neste aprendizado da jornada está, acima de tudo, o aprendizado de que, o que nos disse Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo devo. E aí é que entra a nossa percepção frente aos nossos desejos e o que deve realmente acontecer. O nosso desejo é que volte ao normal o mais rápido possível, que eu tenha liberdade para ir para a praia, que eu tenha liberdade para ir para a serra, que eu tenha liberdade para entrar num avião e viajar sem a necessidade do uso de uma máscara, sem a preocupação de ter que colocar a mão em algum local e aquele local estando contaminado possa eu, em descuido, coçar meu olho, introduzir talvez a contaminação dentro da minha boca. Isso é o que nós queremos, que o mundo volte. Isso é a nossa vontade. Uma hora ela vai acontecer. Mas neste momento em que vivemos, estamos tendo um recado da espiritualidade. Não é castigo. Jamais é castigo, porque Deus não castiga. Deus não pune. O que está acontecendo são consequências. Se nós já tivéssemos adotado o hábito de uma higiene mais cuidadosa, anos atrás, quando outras gripes vieram, talvez o impacto deste vírus agora não teria sido tão drástico, não teria sido tão cruel com muitos de nós. Se nós já tivéssemos, em 2008, 2007, quando nós tivemos a insurgência da H1N1, que nos fez também tomar alguns cuidados de higiene, mantido a higiene desde lá até aqui, talvez os nossos meios poderiam estar ainda mais movimentados, mas ainda estaríamos tomando cuidado. E teríamos compreendido que o efeito de qualquer vírus ou qualquer micro-organismo, bactéria, ou qualquer outro micro-organismo solto no mundo poderia nos afetar, porque o nosso corpo ele é frágil, ele é sensível, como demonstra este vírus hoje que está circulando por todo o planeta. E dessa forma estamos todos preocupados. Estamos todos no limite, onde muitos dizem que não aguento mais, eu preciso sair, eu preciso viajar. E aí é que entra o contato com o Cristo. Precisamos entender, talvez através dessas leituras das bem-aventuranças, e também compreender os efeitos que a doutrina espírita nos explica em relação ao que nos acomete a vida física, a desgraça real, a atitude em relação ao passado, presente e futuro. São coisas que a doutrina nos explica e que nós, já podendo ter conhecimento disso, colocar em prática neste ensinamento. O principal deles qual é? Nada acontece por acaso. Tudo que está acontecendo está escrito e está contido dentro das ordens e da lei de Deus. Mas Deus pede a nós a nossa responsabilidade, qual seja: cuide-se, mantenha a sua saúde íntegra, não corra riscos, preserve-se. Caso assim o fizer, a sua responsabilidade nas vidas futuras será menor. Então não basta dizer que aquele que contraiu o Covid e desencarnou em virtude da infecção do Covid, era a hora dele. Não sei. Isso é Deus quem sabe. Nós não sabemos. Talvez sim, talvez não. Tudo vai depender do balanço a ser feito posterior ao desencarne, aonde o espírito este desencarnado terá condições de perceber se suas atitudes foram condizentes com a lei de preservação. Se ele fez de tudo para se preservar, se ele fez de tudo para se manter saudável, e se mesmo assim, mantendo todo esse rito de cuidados, ele contraiu a doença. Então talvez, nessa condição, talvez seja entendido que era o momento dele desencarnar. Mas nós não sabemos, então nós não devemos julgar e sequer condenar. Por quê? Porque cada um é responsável pelo seu ato. E seremos julgados conforme estamos julgando. Tendo esse entendimento de que nada acontece por acaso, de que tudo que ocorre na vida física é o reflexo das atitudes que tomamos no passado, conseguimos perceber que o vírus ele veio com um objetivo
de mudar hábitos humanos, mudar hábitos dos encarnados e permitir então que o humano se torne mais precavido e mais forte frente às doenças que são oriundas deste corpo físico, que nos é instrumento e nos proporciona a existência no mundo terrestre, na Terra. Então, aqui, com essa compreensão curta, pequena, porque ela é ampla, a gente poderia ficar falando momentos longos sobre isso, mas é importante a gente parar nesse ponto para observar. A gente vai agora entrar na presença do Cristo, que é onde a gente vai compreender como que o Cristo é consolador e por que ele é o reforço da fé. Porque quando Jesus esteve conosco, eu vou pegar o Evangelho e vou pedir licença para ler 2 partezinhas, que foram as palavras de Jesus aos seus discípulos. E Marcos narra dessa forma para nós, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Marcos diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E nisso, quando Jesus nos coloca dessa forma, ele está dizendo: aqueles que perceberem o que eu vim ensinar, o que eu vim mostrar, compreenderão o que é viver na Terra, ter um corpo físico e passar pelas dificuldades que esse corpo impõe. No segundo item, o Consolador prometido, João então narra: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Este o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, com essas duas passagens, o jugo leve e o Cristo Consolador, a gente consegue entender aonde Jesus entra na nossa vida nesse momento. Não basta a gente buscar recursos materiais. A matéria, ela perece. Por mais que eu cuide da matéria, a matéria um dia finda. O meu corpo físico, um dia ele vai findar. Isso é natural. Faz parte do ciclo da existência biológica orgânica. O meu corpo, ele não foi feito para existir sempre. Quem tem este papel é o espírito. Após criado, não mais se desfaz. Eu, Renato, em espírito, sou, então, imortal. Sou, então, hoje, preparado para uma eternidade. Porque eu, como espírito, estou neste trabalho, neste projeto, de viver a vida física para me melhorar. E isso Jesus nos trouxe. Então, quando Jesus diz que aqueles que guardarem os mandamentos que ele nos trouxe, e estes estão nas bem-aventuranças, porque o primeiro capítulo antes é o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, transformado em um. Ali reflete Jesus no seguinte: nós todos fomos feitos para sermos bons. Deus criou-nos para que atingíssemos a perfeição do Espírito. Não a perfeição de Deus, mas a perfeição do Espírito. Surgimos simples nas complexidades que envolvem o Espírito, ignorantes no conhecimento da sua existência e da sua vivência, e durante estes longos anos em que existimos, nós trabalhamos, aprendemos, sofremos por escolhas equivocadas,
somos felizes por escolhas assertivas. E são vidas e vidas sucessivas aonde temos a oportunidade de nos modificar. E aqui estamos em mais uma destas oportunidades que recebemos e que devemos exercitar a consciência dela. A consciência desta existência somada a quem eu sou, de todas as outras que já vivi. E Jesus aí nos diz: a fim de não sofrerdes, aceita o meu jugo, carrega o meu fardo, pega a minha proposta, mas para que possamos ter o Cristo em nós, precisaremos talvez abdicar dos nossos desejos. Teremos que abdicar dos nossos prazeres. Porque os nossos desejos, como eu falei antes da situação atual, e hoje, colocando a situação atual na presença do Cristo, Cristo nos disse que a caridade é o caminho, pois fora da caridade não há salvação. Quando Jesus nos diz que dentre o maior mandamento está amar ao teu próximo como a ti mesmo, incorre que a caridade é o caminho. Quando o meu desejo é que eu possa circular pelo ambiente que hoje vivo, sem ser assolado por alguma doença, e mesmo que a doença esteja à minha volta, eu estou deixando de preocupar-me com o outro. Então Jesus já naquele momento nos orientava. E quando eu li o trecho O Consolador, e muitos de nós entendem que a doutrina espírita, ou seja, a mensagem trazida pelos espíritos, é o Consolador que o Cristo prometeu. Porque este Consolador, ele vem trazer a informação, ele vem trazer o conhecimento. O consolo não se dá pelo simples abraço, não se dá pelo simples olhar, ele se dá pela educação do ser, pela educação dos sentimentos. E é desta forma que nós devemos então buscar em nós hoje, aproveitando o momento que vivemos, esta educação. E lembrarmos-nos de que a minha saúde hoje depende da saúde do outro. Se todos nós pensarmos assim, a força do vírus vai ser menor. A força da matéria em destruir a matéria será menor. Porque hoje o vírus se propaga com grande intensidade e força, porque muitos de nós ainda agem de forma egoísta. Muitos de nós ainda agem de forma não solidária. E por esse motivo é que o vírus atinge a tantas pessoas. Mas não temos que ficar preocupados ou julgarmos se está acontecendo a injustiça, porque não existe injustiça. Quando nós nos colocamos em risco, não há injustiça. Caso um de nós venha a desencarnar pela condição do vírus, também não há injustiça. Porque tudo é equilibrado na lei de Deus. Mesmo o meu descuido em ter contaminado-me, está no equilíbrio da lei de Deus. Está no livre-arbítrio, na livre condição de escolha, na liberdade de decidir o meu caminho. Deus não interfere nisso. Deus, ele tem o equilíbrio perfeito de todas as coisas, inclusive das nossas escolhas. Elas vão interferir em nós, mas quando nós promovemos algo, aquele algo está sendo colocado no equilíbrio natural. E dessa forma está, ao olhar de Deus, a presença desse vírus mortal junto a todos nós. E mortal, porque é o corpo que morre, não o espírito. E esta é outra das condições que temos que analisar junto com Jesus. Porque Jesus falou, eu vou antes para preparar o ambiente.
Jesus também nos disse que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus nos alerta de várias coisas. E nós estamos esquecendo de trazer Jesus para o nosso dia a dia. Nós estamos esquecendo de colocar Jesus do lado da gente, sentado no sofá, na mesa de janta, na mesa de almoço, na mesa do café, no ambiente de trabalho. Mas como, Renato, que eu posso botar Jesus no meu ambiente de trabalho, respeitando os meus colegas, usando máscara, higienizando-me, mantendo o distanciamento aconselhado, procurando fazer com que os meus colegas que são estão dentro dos grupos de risco permaneçam de repente em casa ou tenham horários reduzidos em ambientes mais esparsos? Eu estou colocando ali Jesus dentro do meu trabalho. Na minha casa, quando eu tenho mais contato com os meus familiares, aonde eu converso com eles, aquela mãe idosa, aquele pai idoso que mora sozinho, e que os filhos moram em outras residências e agora têm uma dificuldade maior em atender seus pais, equalizem o seu horário de trabalho, equalizem o seu momento de vida e atendam a estes espíritos que lhe aceitaram como filho nessa existência. Oferte-lhes o mesmo carinho e cuidado que eles te ofertaram enquanto você era criança, enquanto você estava crescendo. Ah, mas meu pai e minha mãe nunca me deram tanto carinho. Não tem problema, mostra a eles o efeito contrário. Diz, eu vou dar-lhes o que você não me deu. Não existe pretexto ou desculpa que justifique o egoísmo. Não existe pretexto ou desculpa que justifique a falta de caridade. E assim, pensando dessa forma, olhando Jesus, Jesus nunca, não tem registro algum de que brigou, que ofendeu, que foi às vias de fato, que condenou alguém. Não existem registros de que Jesus se envolveu em intrigas, em fofocas. Não existe registros de abandono por parte de Jesus. Jesus em momento algum relegou alguém ou negou alguém. E esses somos nós, quando representamos Jesus. Devemos agir desta forma, nessa mesma batida, nesse mesmo exemplo que ele nos deixou. E colocando então isto, o momento atual, o entendimento do momento atual, a presença de Jesus conosco, a gente vai perceber que tudo isso vai promover a melhora do mundo. Porque o problema do mundo não é o mundo. O mundo, hoje classificado, segundo a doutrina espírita, é o mundo de provas e expiações. Num mundo de provas e expiações estão espíritos que precisam passar por momentos que vão expiar as maldades feitas e vão provar que superaram os equívocos, que melhoraram como seres, como espíritos eternos, imortais. Esse é o ponto. Um mundo de provas e expiações, onde a sua totalidade não conhece Deus da maneira como deveria. Deus ainda é uma figura subjetiva, não alcançável. É onde existem muitos espíritos ainda com um sentimento egoísta. Possui as viciações morais, dentre elas todas essas que vemos hoje na Terra, o vício que leva ao prazer, que é o prazer pela explosão dos hormônios, e aí nós podemos ver todos os tipos de vícios, desde o sexo, da drogadição, do alcoolismo, do tabagismo, da violência. Esse é o ponto. Este é o mundo que nos oferece, porque nós precisamos deste mundo. O mundo vai melhorar quando os espíritos que nele estiverem habitando melhorar. Muitos de nós que aqui estamos, talvez tenhamos que migrar a um mundo de provas e expiações e dar continuidade à nossa existência lá. Aqueles que aqui na Terra permanecerão são os espíritos que estão caminhando para o mundo regenerado.
E aí a gente tem que avaliar o que nós estamos fazendo. Nós, como espíritos, conhecedores das lições do Cristo, estamos praticando para sermos espíritos dispostos a viver no mundo regenerado? Estamos dispostos a sermos menos ou quase nada egoístas? Estamos praticando o olhar fraterno? Estamos praticando a vivência fraterna? E estamos hoje tendo a oportunidade de fazer isso em ambientes menores. Ambientes que antes, muitas vezes, nos incomodavam e nós fugíamos para o mundo exterior. Mas hoje fomos alçados novamente para dentro de um mundo pequeno, que é o mundo que nos rodeia, das pessoas que convivemos, e que deveremos perdoar, deveremos amar, relevar as suas imperfeições, construir juntos as perfeições, trabalhar vícios, educar esses vícios, transformar isso em virtudes, trabalhando em mim as características de um ser virtuoso. E aí então o mundo vai ser melhor. A porta deste mundo está logo ali. Está pronta, porque não existe temporalidade a ser avaliada. Muitos dizem 50 anos, 70 anos, 80 anos. O que é 80 anos para um espírito que certamente tem mais de milhões de anos? Não é nada. Porque nós não somos espíritos criados na encarnação anterior. Nós já passamos por um ciclo gigantesco nos reinos mineral, vegetal, animal, e já convivemos milhares de anos nos mundos primitivos. Já estamos vivendo milhares de anos nos mundos de provas e expiações. É muito tempo que já existimos. Não é de ontem, não é de hoje, mas os tempos são chegados. As mudanças precisam ser verificadas. E cabe a nós transformarmos-nos para termos um mundo melhor. Se não for desse jeito, certamente nós ainda teremos a preocupação somente com a materialidade. Nós devemos preocupar-nos também com a espiritualidade, nossa espiritualidade, nós como espíritos, porque ali é que se dá a modificação que precisamos. E dessa forma que vislumbramos o assunto, conseguimos perceber que Jesus está conosco desde sempre. Desde quando recebeu-nos na terra e ofertou-nos este espaço material para a nossa habitação, para que aqui pudéssemos encarnar e exercitar com estes irmãos o progresso moral, o nosso melhoramento. Muitos melhoraram, outros melhorarão, nós também melhoraremos. E só cabe a nós essa mudança. Então, façamos essa reflexão. Vamos fazer uma leitura, um estudo, pelo menos das bem-aventuranças que constam no Evangelho segundo o Espiritismo, das leis morais que estão escritas no Livro dos Espíritos, Evangelho e Livro dos Espíritos, para que possamos então entender o nosso papel frente à situação que hoje estamos vivendo. E somente assim, colocando Jesus em nós, colocar Jesus em nós é agirmos como Jesus nos ensinou. Nós então poderemos ter a esperança e a fé de que o mundo novo se aproxima. Façamos esse exercício e certamente Jesus nos receberá de braços abertos, agradecendo pelo nosso trabalho e o nosso papel. Convido a todos para a nossa prece de encerramento. Fechando os olhos, sentando de maneira confortável. Vamos então agradecer a este amigo abnegado que cuida deste grande planeta. A Ti, Jesus, nosso muito obrigado. Muito obrigado por oportunizar-nos e ofertar-nos a existência física,
por preparar este mundo da maneira necessária ao nosso crescimento, por colocar ao nosso lado pessoas que amamos, por permitir que ao nosso lado estejam aqueles a quem devemos aprender a amar. E muito obrigado, Jesus, por lutar por nós e por acreditar que somos nós capazes de superar as nossas imperfeições e então tornarmos espíritos melhores para juntos trabalharmos no progresso de todos. Que a luz recaia, que a luz nos envolva, que Jesus e Deus estejam no nosso lar, amparando-nos e auxiliando-nos, a fim de que possamos sorrir sempre. Fiquem em paz, hoje e sempre. Que assim seja.